Nós vamos começar agora a estudar mais um tópico. Nós vamos entrar daqui a pouco na função logarítmica. Só que antes disso, eu preciso passar para você todas as definições sobre o logaritmo. O que acontece? O logaritmo, ele é o inverso da potência. Então, a função logarítmica é o inverso da função exponencial. A questão da função exponencial, a parte de potência, ela ainda é muito trabalhada com os alunos do ensino fundamental 2. A parte de logaritmo, por mais que está bem interligado, ela não é apresentada. Então, por isso, quando o aluno chega no ensino médio, ele tem aí essa novidade, digamos assim. Mas eu vou passar para você todas as definições, as propriedades, para você entender bem como funciona o logaritmo e aí sim a gente poder estudar sobre as funções logarítmicas, tá bom? Então, vamos lá para a nossa definição. Definição de logaritmo. Suponhamos que A seja um número real, tal que A é maior que zero e A é diferente de 1. Se A elevado a x é igual a y, nós dizemos que x é o logaritmo de y na base A. Então, vê se ficou claro. Observa que isso aqui nada mais é do que a nossa função, do que a nossa equação, nossa função exponencial. Então, ou seja, eu vou pegar a minha função exponencial e vou escrevê-la de uma forma diferente, obtendo assim um logaritmo. Então, ou seja, x é o logaritmo de y na base A. Então, agora a gente escreve dessa forma, log. Então, log é a abreviação para logaritmo. Então, log na base A de y é igual a x. Vamos definir isso aqui bem passo a passo. Então, vou usar as mesmas letras que eu usei ali. Observe aqui comigo, log. Então, o que é log? L-O-G, abreviação de logaritmo. Log na base A de y é igual a x. Então, assim que a gente lê, log na base A de y é igual a x. Agora, observa o que eu vou fazer. Eu vou fazer até um processo de setinha aqui para você entender. Eu vou pegar esse A, vou elevar esse A ao x e vou igualar o seu resultado a y. Então, ou seja, olha o que eu fiz. A elevado a x é igual a y. Então, observa que isso aqui é a nossa função exponencial e isso aqui é a nossa função logarítmica. Então, ou seja, que número elevado a x dá y? Então, ou seja, logaritmo na base A de y é igual a x. Então, um processo é o inverso do outro, é como se você estivesse dizendo de uma forma diferente, tá bom? Então, nós temos essa equivalência, né? X é igual ao logaritmo na base A de y, se, somente se, A elevado a x é igual a y. Então, observa que aqui nada mais é do que uma é o inverso da outra. Então, trabalhar com logaritmo é basicamente trabalhar com o inverso da potência. Portanto, o logaritmo de y na base A é o expoente ao qual se deve elevar a base A para obter o y. Então, ou seja, eu preciso elevar a minha base a um certo número para obter isso, que é o meu y. Isso é a minha função logarítmica. Então, aqui para os nomes, né? A é chamado de base, o y, que está aqui, é chamado de logaritmando, e o x, que é o resultado, é chamado de logaritmo, tá bom? Então, esses são os nomes apresentados na nossa definição de logaritmo. Agora, observações importantes, né? Como eu falei, o A, sendo A maior que zero e A diferente de 1, temos que, para todo x real, A elevado a x é igual a y. Então, portanto, a condição de existência do logaritmo, ou seja, para que o logaritmo esteja definido, algumas observações precisam ser consideradas. Quais observações são essas? O A, que é a minha base, ele obrigatoriamente precisa ser maior que zero. Então, meu A tem que ser maior que zero e meu A tem que ser diferente de 1. Então, para que isso aqui funcione, respeitando as regras, minha base tem que ser positiva, mas não pode assumir o valor 1. E o meu y, ele obrigatoriamente precisa ser positivo. Então, essas são algumas condições, a gente chama de condição de existência. Condição de existência. Essa condição de existência, ela precisa ser verificada, por quê?
Como a função logarítmica é ao invés da função exponencial e nós vimos na função exponencial que tem algumas restrições, essas restrições precisam ser respeitadas para que quando eu for aplicar o processo de função não ocorra nenhuma falha, tá bom? Então antes de ir resolvendo os exercícios direto, analisa sempre a condição de existência, verifica se essa condição de existência está sendo atendida no seu logaritmo para que você possa dar continuidade, tá bom? Então, como consequência imediata da definição de logaritmo, nós temos os seguintes casos especiais. Isso aqui é a definição principal, tá bom? Você vai pegar um processo de logaritmo e vai transformar ele numa potência. Então, como consequência, aqui eu tenho algumas observações. Olha, logaritmo na base A de 1 é igual a 0. Isso aqui são consequências, mas se você fizer o cálculo ou utilizar esse processo da setinha, como eu mostrei ali, você vai ver que essa consequência, ela automaticamente vai acontecer. Vou mostrar alguns aqui, só para você entender. Olha só, no primeiro caso ali está escrito log na base A de 1. Isso aqui é igual a quanto? Inicialmente, suponhamos que a gente não saiba, né? Finge que a gente não está vendo ali a consequência. Eu não sei quanto que é isso, então eu vou chamar de x como se fosse a minha incógnita. Se eu utilizar esse processo da setinha e transformar isso numa potência, olha o que vai acontecer. Eu preciso fazer A elevado a x e igualar isso aqui a 1. Vamos ver o que acontece. A elevado a x é igual a 1. E aí você vai lembrar das nossas aulas de potência como consequência. Por definição, para que uma base seja elevada a... Uma base precisa ser elevada a que número para que esse resultado seja igual a 1? E tem que ser elevada a 0. Então, ou seja, aqui, sem sombra de dúvidas, o meu x precisa ser igual a 0. Por isso que na definição está escrito que log na base A de 1 sempre vai ser igual a 0. Mas está vendo como é que é uma consequência imediata da definição de logaritmo? Olha o segundo caso, para você ver que sempre vai funcionar. Eu tenho log na base A de A, ali está dizendo que é igual a 1. Suponhamos que a gente não saiba, a gente vai igualar a x e ver o que acontece. Bom, então, utilizando esse processo, né, que é o processo da setinha, eu vou fazer A elevado a x e vou igualar isso aqui a A. Vamos ver o que acontece. Fazendo aqui a aplicação da potência, vai ficar A elevado a x é igual a A. Aí você vai lembrar da nossa aula de potência. Como é que a gente resolve uma igualdade de potência? Quando a base é igual, você iguala os expoentes. Que número está escrito aqui em cima quando não tem nada, quando não tem nenhuma representação? É o número 1. Logo, x é igual a 1. Como consequência, exatamente o que está escrito na definição. Log na base A de A é igual a 1. Então, observa que todas essas consequências, por isso que o nome é consequência, são consequências imediatas da definição. Então, se você fizer isso para todos os casos, você vai constatar que realmente isso é verdade. Vamos lá, mais algumas informações importantes. Entre os infinitos sistemas de logaritmo, destaca, por sua aplicação prática, o sistema de logaritmo decimal, que é o de base 10, e o sistema de logaritmo natural, cuja base é o número irracional de valor aproximado 2,718. Primeiro vamos entender isso. Se você observar, aqui é a minha base. Por mais que aqui no quadro, até esse momento, eu só esteja trabalhando com elementos genéricos, né? A, Y, X, esse valor aqui do meu A, que é a minha base, isso aqui vai assumir alguns valores. O que acontece? Quando você simplesmente vê algum exercício onde esteja escrito algo assim, ó, algo do tipo log de um número, por exemplo, log de 3, e não vier nada escrito aqui embaixo, significa que a base, nesse caso, é sempre igual a 10. A gente está falando aqui do logaritmo de base 10. Que é o logaritmo, logaritmo decimal que a gente chama, tá bom? Então, quando não vier nada escrito, é base 10. Caso a base seja um número diferente de 10, aí vai vir escrito aqui essa base. E nós temos uma outra consequência, que é o logaritmo natural, que a base é esse número aproximadamente. Então, você pode escrever assim, log
na base E de um certo valor, ou também você pode escrever isso aqui como ln. Isso é uma outra representação, tá? São fatores importantes, é uma outra observação. Quando eu estiver trabalhando com logaritmo natural, cuja base dele é esse número E, que é representado por esse número, você pode escrever assim ou pode escrever como ln. Estou te mostrando isso porque se tiver algum exercício onde apareça ln, não é nenhuma matéria diferente, tá? É simplesmente o logaritmo na base E. Então, o logaritmo decimal de x, log na base 10 de x, pode ser indicado simplesmente, como eu falei aqui, ignorando ou deixando implícito o valor 10, e o log na base E de x, ele pode ser indicado como ln de x, ok? Agora aqui eu vou mostrar algumas propriedades importantes do logaritmo envolvendo a parte de equação. Para a gente poder resolver exercícios numéricos, a gente precisa de todas essas ferramentas para poder resolver. Então vamos lá. Com base na definição de logaritmo, podemos demonstrar várias propriedades operatórias. Em todas elas, supomos que esteja definido o logaritmo, ou seja, supomos que a condição de existência foi verificada em todos os casos. Então nós temos aqui 4 propriedades extremamente importantes, que é a propriedade do produto, do quociente, da potência e da mudança de base. Vamos entender isso. Isso aqui é como se fossem realmente fórmulas e quando você estiver fazendo os exercícios, se você tiver essa tabelinha do seu lado, isso vai ajudar bastante no processo. Então aqui nós temos que, logaritmo do produto é igual à soma dos logaritmos. Traduzindo isso, eu tenho um logaritmo numa certa base, onde o valor que está aqui dentro, eu posso escrever ele como produto de 2 números. Se porventura for difícil trabalhar com esse número, eu posso separá-los como uma soma, tendo uma parcela para cada um na forma de soma, tá? Então, logaritmo do produto é igual à soma dos logaritmos. Da mesma forma, logaritmo do quociente. Então, logaritmo de uma fração pode ser escrito como a diferença dos logaritmos. Logaritmo da potência. Eu posso pegar o expoente da minha potência e passar ele para frente do meu logaritmo na forma de multiplicação. E aqui o logaritmo da mudança de base é o quê? Suponhamos que você esteja trabalhando com um certo valor de logaritmo e os valores do logaritmo que você conhece estão numa base diferente. Você pode fazer uma mudança de base. Então, fazendo essa mudança de base, você escreve o logaritmo na nova base que você quer do B, dividido pelo logaritmo na nova base que você quer do A. Para que isso serve? O que acontece? Os logaritmos, existe, você procurar na internet, você vai ver no material adicional também que eu deixei na apostila, uma tabela com os principais, ou pelo menos os primeiros valores dos logaritmos. Só que essa tabela, ela vem na base 10. Então vem lá, logaritmo de 2, só que está na base 10. Logaritmo de 3, está na base 10. Só que pode aparecer algum exercício onde a base do seu logaritmo não seja a base 10. Sei lá, seja base 5, base 6. E aí você tem que resolver esse exercício. Você pode fazer um processo chamado mudança de base, passando aquele logaritmo para a base que te interessa, para o valor que te interessa, e aí sim você fazer as operações. Outra observação importante é o seguinte: se nos exercícios não for dado para você a tabela com o valor dos logaritmos, no enunciado vai vir escrito o valor daquele logaritmo. Tá bom? Então não há necessidade de você memorizar o valor dos logaritmos em certas bases. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro a definição. Vou fazer com você agora vários exemplos numéricos para fixar bem esse conteúdo. Vamos lá!